E aí, meus queridos, mais um dia estamos juntos, mais um dia aqui para glorificar o nome de Deus. Não deixe de tocar o sininho, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar o link do nosso canal com seus amigos, parentes, familiares. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça. Né? E nós vamos falar aqui sobre natureza não compreendida. Né? A humanidade ainda não se convenceu com a sua atitude de mostrar não precisar da natureza. Né? O ser humano acha que não precisa da natureza. A ganância vem destruindo sem critério o meio ambiente. A falta de inteligência não faz o homem enxergar o mal, a destruição que está causando em toda a humanidade. Né? A fome mundial é um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta. Às vezes, quando tentamos responder à fome, perdemos a oportunidade de discutir causas dela. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas identifica 6 causas principais da crise da fome mundial. Quais são elas? A resposta bíblica para cada uma. Qual é a resposta bíblica para cada uma? Pobreza. A pobreza é um círculo vicioso e dor desse círculo que falta comida. Se os fazendeiros não têm terra, a água, dinheiro para comprar sementes, fertilizantes, eles não podem produzir comida necessária para a população. Essa falta de comida causa fome em uma escala pequena e também grande. Nós temos uma reflexão bíblica para isso, uma explicação para isso. Porventura, não é estes jejuns que escolhi? Solte as ligaduras da impiedade, que disfarça as ataduras do jugo, e deixe livre os quebrantamentos que são despedaçados de todo jugo. Será que nós precisamos fazer isso, né? A Bíblia mostra isso, né? A palavra de Deus mostra isso. E será que, sabe, é tão difícil, né, a gente ver uma miséria e ver que as pessoas investem na miséria, né? É tão difícil, né? É uma coisa muito triste, né? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto e escolha em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, cubras e não te escondas daquele que é da tua carne, como está em Isaías 58:6, o propósito do povo escolhido de Deus sempre foi ser bênção na vida das pessoas, para todas as nações ao redor deles. Esse texto é repercutido em Mateus e mostra que o pobre deve ser considerado como família, que vive embaixo do teto da casa que Deus proveu. A casa que Deus proveu é a igreja, irmãos. Somos nós. Jesus também deixa bem claro nas Escrituras que quando diz que quando amamos e cuidamos do pobre, na verdade, estamos amando a Deus. Mateus 25. Quando há falta de investimento na agricultura, existe a falta de estradas para transportar colheitas, armazém para armazenar colheitas, irrigação, água para molhar a colheita, sementes resistentes preparadas para o clima e as pragas e as secas que não podem ser adquiridas. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura indica que o investimento na agricultura é uma estratégia mais efetiva para produzir a pobreza. Muito mais do que o investimento em outro setor. Aí, quando nós vemos na reflexão bíblica a história de José em Gênesis, capítulo 41 e 46, é um excelente exemplo de um investimento em agricultura com a sua interpretação do sonho de Faraó, que resultou no armazenamento de grãos
para providenciar o sustento daquele povo. Terra através de armazéns. Imagine-se países, líderes, se seguissem o exemplo dos armazéns de José e armazenassem os seus excessos para compartilhar com países em crise. Poxa, a gente teria uma desigualdade muito menor, uma fome muito menor. Mas a ganância, o egoísmo não permite que essas lideranças, que esses agricultores tenham esse olhar, tenham essa visão. O clima é o desastre natural. Enchentes, tsunamis, secas estão aumentando por causa da mudança do clima global. Isso sem mencionar o desmatamento por causa das mãos humanas, que destrói tudo, que não respeita a natureza, né? Correndo ao redor do mundo por causa de erosão, afeta a habilidade de produzir colheita. Todas essas coisas continuam a incentivar o ciclo da falta de comida e de instabilidade econômica e da miséria. Nós temos aqui essa reflexão bíblica que eu achei muito interessante, né? Eu coloquei em cada ponto uma reflexão bíblica, né? E que eu acho de suma importância, né? E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Gênesis 9:20. Não é incrível que depois da narrativa do dilúvio em Gênesis, a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. Ele preocupado com o que comer, com o que beber, preocupado com a terra, em produzir, em trabalhar. Depois de um gigantesco desastre global, o plantio da vinha veio do jeito bonito e começa um novo crescimento. E a terra começou a germinar, começou a produzir. Nós precisamos cuidar desse grande presente que é a terra, que nos foi dada antes e depois do desastre, do dilúvio. Isso inclui cuidar não só da semente, mas do solo, da terra, mas também das pessoas que amam através de plantar uma vinha, de tudo que renova na vida, guerra e deslocamento. A guerra é uma realidade triste do nosso mundo. E nós podemos assistir, nós estamos vendo isso aí com a Rússia e a Crimeia ali, né? Esse momento de guerra, esse momento de nojento, de poder, de dominação, essa coisa humana, nojenta, é nojento isso, sabe? Subjugar o outro, dizer que você manda no outro, que o outro faz parte de você, que você é dono dele. É isso que o ser humano faz. Essa é a guerra. É a guerra. Você quer tomar o que é do outro, porque você acha que aquilo que é do outro vai te servir. Mas você não quer pedir, você não quer compartilhar. Você quer tomar. Isso é o ser humano. A guerra e o deslocamento. A guerra é uma das realidades tristes do nosso mundo. Já passamos por 2 grandes guerras e foi um desastre, né? A guerra é uma realidade triste do nosso mundo e nós podemos assistir isso diariamente nos noticiários, porque é guerra no mundo inteiro. E com isso rompe a agricultura, a produção da comida, e pior que isso, desloca as pessoas, elas fogem das suas casas, fazenda, para evitar conflitos e morte, e aí a miséria aumenta, como esses países do leste europeu, como os países africanos, né? O Oriente Médio, por sua vez, é isso que eles fazem. A fome é uma realidade terrível, de guerra, porque as pessoas são deslocadas, a terra destruídas. Muitos casos, a falta de comida começa a ser uma arma usada contra o inimigo. Tristemente acaba afetando moradores, não milhares, que vivem na terra. A reflexão bíblica, mais uma vez.
Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto de panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu o anjo a uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, de 12 a 14. O anúncio do nascimento de Cristo, um bebê totalmente humano, totalmente Deus, trazendo paz, boa vontade, que ironicamente foi deslocado por causa do conflito humano. Foi tudo deturpado, o conflito humano, os interesses pessoais, a vaidade, não querer perder a boquinha, como tem tantos aí colado nas boquinhas das instituições religiosas. Pessoas que vivem para sugar o sangue das outras. Pessoas que não têm vínculo em produzir, em ser produtivo. Pessoas nefastas. Pessoas que se deixam usar pelo mal e fazem cara de bonitinho. Tudo sepulcro caiado, é lindo por fora, mas podre por dentro. Não tem nada para oferecer para ninguém. São pessoas egoístas, mau caráter, pessoas que não têm um pingo de caráter. São essas pessoas que deixam as outras famintas, passando fome, porque pegam tudo que poderia ser distribuído, tudo que poderia causar igualdade, mas essas pessoas causam desigualdade. Vamos lutar por um mundo sem guerra, que possamos ver aqueles que estão deslocados como os que precisam da graça e da paz de Cristo. Mercado de alimento instável, custo de alimento nos anos recentes tem estado muito estável, carésimo. Passamos um momento onde as pessoas não conseguem comer uma carne bovina, mas uma minoria faz churrasco todo final de semana, come em restaurantes, mas é uma minoria, meus irmãos. Mas eles não pensam no outro, não que eles não possam fazer isso. Muitos fazem isso com dinheiro que é nosso. É corrupção, é roubo de impostos, é negociatas imorais. Muitos fazem isso com dinheiro sujo, dinheiro de sonegação, mas eles acham que estão certos, acham que estão certos, e nós vemos, né, a miséria aumentar porque a riqueza está na mão de pouquíssimos. Não é só nos países africanos, em alguns países árabes, ou na maioria deles, não é aqui no Brasil. Pessoas que têm um legado, que querem perpetuar a sua prole, e que se dane os outros, que se dane. Só está preocupado com o seu dinheiro, o seu dinheiro que você não vai levar. Saiba que na sua morte você não vai levar nada. Os seus filhos nada levarão, os seus netos nada levarão, nenhum da sua prole, nenhum deles levará nada daqui. O mundo jaz do maligno, tudo ficará para o diabo. Então tenha consciência, se você é crente, tenha consciência que você está somando para o diabo, que você está formando fortuna para o diabo. Leve isso consigo, sabe, porque você vai dar conta a Deus. Deus fará justiça em tudo isso, pela sua ganância, pela sua falta de escrúpulos, pela sua falta de amor, pela sua falta de caráter, pela sua falta de humanidade. Pessoas que agem assim não valem nada, não prestam. E é isso que nós temos que lutar, queridos. Precisamos lutar contra essas pessoas, contra as pessoas que praticam tais coisas.
Não deixe que o egoísmo tome conta do seu coração. Socorra com o pouco que você tem. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Será muito e muito para aqueles que nada têm. Não deixe em momento algum de obedecer a Jesus, amar o Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas, acima de todo entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é uma opção, isso não é uma opção, e sim o mandamento de Jesus, que cabe ser obedecido. Obedeça, meu irmão. Não siga esse exemplo. Não caia na laia desses mau caráteres que estão aí vestindo, poxa, pele de ovelha, e tudo bode, tudo destruidor. Pessoas que não merecem o nosso respeito. Pessoas que não merecem a nossa atenção. Peça justiça a Deus por esses, entendeu? Que não se preocupam, que só querem aparecer. Quando fazem algo para alguém, quando fazem algo social, algo que possa beneficiar alguém, é só para aparecer. Fala o tempo inteiro que fez isso. Bota em todas as mídias sociais que fez isso. Então que mérito tem? O que isso tem de valor para Deus? Nenhum. Nenhum. Ele deu o que sobrava, ele deu o resto. Foi igual a viúva pobre ali, a viúva deu tudo o que tinha, o restante estava dando o que sobrava, estava dando o resto, e é o resto que essas pessoas dão, é o resto. Ponha isso na sua cabeça, meu querido, não vá atrás dessas pessoas. Essas pessoas estão aí para deturpar o reino de Deus, para desvirtuar o foco que é Jesus Cristo. Não ouçam esses tais, porque não valem nada. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter uma tarde de paz. Uma tarde, um dia, uma noite totalmente abençoada pelo poder de Deus. Até amanhã. Não deixe de tocar o sininho. Não deixe de dar o seu joinha. Não deixe de compartilhar o link do nosso canal com aquelas pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, seus parentes. Não deixe de nos confiar, né, essa atribuição. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.